Olá, boa noite. Ah, boa noite, Mônica. Satisfação mais uma vez juntos. Foi um prazer conhecê-la, junto com o mestrando Sela, naquele bate-papo lá na Web Rádio Santa Cruz, na Adrenalina Esportiva, bacana mesmo. E continuamos aí juntos, né, nesse bate-papo, divulgando os esportes, a capoeira, o belo trabalho que você faz, né, levando conhecimento às pessoas, da história da capoeira. E, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. É uma satisfação de estarmos juntos aí nesse bate-papo. Eu que agradeço. Boa noite. Ô, Mônica, Sim. você se apresentasse, né, para as pessoas, né, muita gente não conhece ainda, né, que segue o adrenalina esportiva. Então, se você fizesse um pouquinho aí do resumo da sua história, tá? Antes de começar aí o bate-papo, a respeito do pré-lançamento, né, do livro, você falar um pouco desse livro que você vai estar lançando. Né, eu sou Mônica Beltrão, né? Sou capoeirista, professora também. E por esses dias lá para o dia 17, mais ou menos, a gente está chegando na remessa do livro que está sendo lançado sobre Pernambuco e as regiões fronteiriças, de Alagoas e Maceió. E é uma continuidade, na verdade, de um processo histórico de pesquisa com o livro A Capoeiragem no Recife Antigo, né, que foi lançado também, relançado esse ano, em abril desse ano. Aí a gente está propondo a continuidade, que é o Capoeira em Cena entre Navalhas e Memórias. Poeira em Cena, né? Isso. Isso. Sim, qual é a edição desse livro? Quantos livros você já lançou? Ao todo, né, de capoeira, esse será o quarto. Que eu esteja só na direção dele, né? Tem um livreto, que é a Capoeira dos Leões do Norte, que foi lançado há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Tem o Capoeiragem no Recife Antigo, Os Valentes de Outrora, que essa é a terceira edição, que é revista e ampliada, né? A primeira edição foi 2007, a segunda 2011 e a terceira agora revista ampliada e reorganizada 2020. A gente tem também o Capoeira em Cena entre Navalhas e Memórias. Tem Entre Gingas e Histórias, que é um livro falando sobre a história da capoeira para criança. E tem a questão do trabalho também com capoeira e a pedagogia do corpo, né? Considerando a matriz curricular. E aí, na capoeira, né? Tem outras publicações, mas que envolvem a questão da leitura literária infantil, né? Com outros temas que não são capoeiras. E tá para sair um daqui para dezembro, trabalhando a capoeira como poesia, né? Como poema, como produção. O povo hoje em dia, né, tem esse trabalho muito amor, muita dedicação. Também o povo não tem essa cultura, esse costume, tem que estar sempre incentivando a leitura, né? Tem muito esse trabalho, vemos aí a Bienal do Livro, e as pessoas têm buscado isso, né? Apesar de toda a tecnologia, né? Você baixa tudo através de aplicativo, em PDF, no livro, mas o livro ainda é umas coisas que as pessoas têm procurado muito, né, Mônica? É, a questão do livro, o livro ainda é a porta de saída para algumas opressões, né? Então, e sobretudo na questão de da gente revisitar processos históricos, né? Então, a questão de você produzir é como se você rompesse alguns fantasmas e trouxessem outras afirmações para que a gente consiga fazer com que as pessoas passeiem junto com a gente. Então, o livro é uma possibilidade de variados passeios, de várias nuances. Você já via como escritora antes de ser capoeirista? Conta um pouco dessa história. Depois que na capoeira foi que você começou
a se interessar a fazer esse trabalho, né? Você como historiadora, né? Professora também, né? Professora também. A minha primeira publicação, né, a gente fala assim da questão dos artigos, né, acadêmicos. Mas a minha primeira publicação foi de fato para a capoeira. Foi um capítulo de um livro falando sobre uma experiência exitosa numa escola da rede municipal sobre a questão dos resultados com a capoeira e a pedagogia. Aí depois vieram livros com poemas, depois vieram livros literários infantis, com recontos e tudo mais, aí participação em coletâneas. E aí depois, assim, a gente vai amadurecendo e vai filtrando algumas situações que a gente precisa abordar. Aí entraram as outras edições e as outras publicações com a questão da capoeira enquanto dimensão histórica. Que aí eu insisto em dizer, né? As pessoas perguntam assim, mas é que ano a que ano? Você está escrevendo sobre as pessoas que fizeram história? Sim, mas no século XIX, porque todos nós fazemos história. Todos nós somos sujeitos históricos, né? Tanto de ação social quanto de transformação. Mas aí a gente escreve sobre essas pessoas do século XIX, esses heróis e heroínas. É. A capoeira é genuinamente brasileira, né? Tem algumas pessoas vêm da África, né? Tem muitas pessoas, mas ela realmente é brasileira. Olha, eu acredito, né, que assim, pelas as próprias situações, ao meu ver, ela traz muito da questão genuína brasileira mesmo. Mas tem algumas situações que a gente precisa ancorar, né? O que é que a gente recebeu de elementos e como é que foi essa troca? Como é que foi a produção? É o mesmo quando a gente faz um bolo, né? Quando a gente junta variados elementos, a gente tem um resultado. Então, a gente tem que parar e discutir assim como ela como ela se organizou. Por exemplo, a gente tem vários estados que têm práticas diferenciadas. A gente tem Recife, que ficou conhecido como Bravos e Valentes, a gente tem Rio, que foi conhecido como as Maltas de Capoeira, entre outros estados que cada um teve sua nomenclatura. Mas todas as histórias se cruzam nesse trabalho com a questão da matriz africana também, da questão de, porque a capoeira não é só para uma situação, a capoeira é para todos. Então a gente precisa, na história, verificar realmente que elementos asseguram, né, essa questão dela ser genuinamente brasileira. Eu acredito que sim. Né? Então é uma defesa pessoal, né? Que muita gente diz assim, ah, mas eu não acredito, mas é uma defesa pessoal. E ela teve origem no Brasil, ela teve origem lá de Salvador mesmo, na Bahia, ou foi em algum outro estado, né? Porque tudo A gente, entre século XVII, XVIII, XIX, a gente tem um conjunto de situações em estados progressistas, né? Então, por exemplo, o Ceará é um estado extremamente progressista. E a gente teve várias situações que a gente entrou em confronto, como, por exemplo, Alagoas. Alagoas foi criada por conta da ameaça, para fazer uma ameaça à Receita de Pernambuco, que aí já falando do livro. Né? Eu defendo a questão de práticas simultâneas em variados locais. Porque a gente tem muito forte, né? Salvador tem muito forte, a Bahia tem muito forte essa questão. Mas a gente tem também outras situações fortes no Maranhão, a gente tem outras situações fortes em Recife. Então, tendenciosamente, a gente meio que tenta puxar a sardinha para o nosso lado. Mas aí, como pesquisador ou pesquisadora, a gente tem que determinar uma certa neutralidade. A gente tem que revelar a história. Né? A análise vai de qualquer um. De qualquer um no sentido assim, cabe a cada um fazer sua própria análise. Mas a gente tem confrontos de elementos realmente que a gente precisa repensar. Mas indiscutivelmente a gente tem que trazer são os feitos, as origens, a atividade do corpo. O corpo falava como um instrumento de enfrentamento. Né? O corpo dava respostas. É como em qualquer esporte, o corpo dá resposta a determinadas situações de enfrentamento. Então, é muito delicada essa situação de trazer a questão da origem da capoeira.
uma palhinha nesse livro, para a pessoa ficar com aquele gostinho para adquirir o livro, né? O que é que ele tem para poder falar assim, a respeito dele. Bem, como eu estava dizendo, esse novo livro, Capoeira em Cena, Entre Navalhas e Memórias, traz as situações, as navalhadas morais que os capoeiras passavam, né, na sua relação com o social. Sobretudo numa camada elitista, hegemônica, né, e trazia a questão da negação da identidade. Então, qual é a proposta tanto do capoeiragem no Recife Antigo, que aí trazendo, né, que é esse daqui o último, né, a capoeiragem no Recife Antigo, que a proposta dele era justamente trazer as pessoas de que elementos os capoeiras se uniram para enfrentar uma sobreposição na sua identidade. E aí, considerando os grandes valentes, né, que estiveram não à frente do seu tempo, eu não gosto muito desse negócio de à frente do seu tempo, mas que estiveram lá no seu tempo, discutindo que se a gente tivesse lá, estaríamos com as mesmas reações, né? Por isso que a gente diz assim, nas figuras históricas, ninguém é herói ou bandido, gente. A gente precisa analisar que condições cada um vive. E nesse Capoeira em Cena Entre Navalhas e Memórias é justamente a continuação também da questão da capoeiragem no Recife Antigo, né? Quem foram essas pessoas? Quem são elas? Em que momento a história do Ceará, como um estado progressista que teve todo um ideário de libertação e algumas ações, né? E Alagoas se cruzam com Pernambuco. Qual é o momento que eles estão simultâneos, se cruzando com elementos muito similares? E aí nasceu Entre Navalhas e Memórias, porque são muitas memórias afetivas e muitas memórias de segmentos históricos que são revelados quando a gente cruza e pesquisa sobre a questão da capoeira. A capoeira ela foi há muito tempo atrás, não sei se ainda como anda a discriminação, né, marginalizada, a capoeira, né, tem muito preconceito. Hoje, como é que está sendo, como é que está vendo essa situação, hein, Mônica? A capoeira, assim, ela tá bem menos, né? Eu acredito que em qualquer outra ação, qualquer outro esporte, a cultura, ela é perigosa, né? A cultura, o esporte, eles são perigosos, porque eles alimentam reflexões. Então, o preconceito, muitas vezes, está pela falta de entendimento ou pelo receio da reflexão que o esporte pode trazer para uma pessoa, ou uma cultura própria pode trazer para uma pessoa. Antes de ontem, eu ouvi numa live de uma professora querida que, por exemplo, Paulo Freire é muito perigoso, né? Perigo a gente estudar Paulo Freire. Mas por quê? Assim é como a gente estudar a cultura. Porque cada esporte tem sua cultura própria e cada cultura tem sua identidade. Então é muito perigoso para algumas pessoas que querem abafar a história, a memória, a identidade e a cultura, a gente revelar. Então, assim, o preconceito, na verdade, ele existe quando a gente não conhece certos elementos e o impacto positivo que aquelas situações podem causar na vida das pessoas. Então, hoje ela está muito mais aceita, né? A capoeira é inclusiva, ela é mágica, ela é inclusiva, e ela passeia por vários segmentos. Por isso, a necessidade de pesquisar e escrever sobre a história da capoeira. Porque é histórico essa questão de alguém dizer que nós somos vadios, que nós somos malandros, que nós somos desordeiros, no sentido não de desconstrução, mas de bagunça, e que nós somos pessoas que a gente não tem diálogo. Então, isso é histórico, porque de forma hegemônica isso foi passado, né? Historicamente. Entrando e saindo, década após década. E a gente continua nessa luta. Nós somos pessoas que têm uma identidade muito própria e que discutimos a história e memória como patrimônio. Eu vejo os projetos sociais por aí, de hoje, né? Onde a capoeira ela faz a diferença nesses projetos sociais. Né? A quantidade de praticantes, de pessoas, né, como você falou, de inclusão social, discriminadamente as pessoas que participam.
ainda vem muito testemunho de pessoas, né, dando testemunho o que a capoeira fez na vida dessas pessoas, mudou. Porque hoje em dia tem, as pessoas têm formação, como você falou, a maioria dos professores, dos mestres, de, vamos dizer assim, de capoeira, né, eles são formados, né, não são apenas só capoeiristas, têm suas formações, né, profissionais, e estão ali na capoeira, e além de estar passando valores, não só a parte da dança, da luta, né, da arte, da cultura, mas também na formação de cidadão, que eu venho sempre falando, que é de muita importância, e que esses projetos, eu falo muito sempre de projetos sociais, porque os benefícios que esses projetos traz para a comunidade, para a pessoa, para a vida, para a família, e também ajudando o Estado, a Prefeitura, porque ele resgata muitas pessoas das ruas, crianças, pessoas que estão ansiosas, pessoas em depressão, tirando da criminalidade. Isso aí está colaborando com o Estado. Mas, infelizmente, o Estado não retribui, não tem esse apoio, essa política pública para apoiar esses projetos que faltam recursos, tem que estar mendigando, correndo atrás de um e do outro. Então, tem que ver essa política pública e muitas coisas, ver projetos de lei que venham beneficiar esses projetos sociais, que venham desburocratizar, né, essas leis de incentivo para esses projetos que precisam de apoio. Eu vejo isso porque muitos campeonatos, em muitos esportes, tem bons atletas em várias modalidades esportivas e não podem participar porque o projeto social ele não tem recursos para fazer uma inscrição, para viajar, para competir e perder muitas oportunidades. Muitas pessoas perdem a oportunidade e desistem, da sua carreira de atleta, de esporte, seja o que for, por causa disso, por falta de apoio. E se a turma começar a olhar pelos outros olhos, ver a importância que é o esporte, que o esporte é arte, é cultura, né? É inclusão social, é cidadania. Então, esse trabalho tem que ser revisto tanto para o poder público como o pessoal da iniciativa privada. Eu preciso ver esse apoio, benefício que traz à comunidade, à sociedade. Então, a luta é muito grande e a capoeira é uma das modalidades que tem um trabalho muito inclusivo, né? Que a gente vê em todos os projetos sociais, quase todos têm capoeira. É verdade, até por uma questão da nossa própria história, né? Recife, assim como outros estados também, tem histórias muito próprias, né, de capoeira, né? Então, ela é inclusiva a partir do momento que ela fortalece uma voz, a partir do momento que ela mune cada um de instrumentos necessários para que a gente consiga construir algo com o outro. A nossa briga também, por exemplo, é a criação de um centro de pesquisa de capoeira, ou a Casa do Capoeira, né, em Recife, ou um centro que, assim, que seja mediado pelas pessoas. Tem coletivos que são fortalecidos, né? Mulheres que são fortalecidas por conta do exercício da capoeiragem, né? Que fortalecem a voz. A gente tem, por exemplo, Felina está aí, né, na live. Felina, ela tem uma voz muito própria, né? De fortalecimento de outras mulheres também. É uma jovem mulher, mas que tem uma consciência bacana sobre a questão do outro, né? De você pensar também com o outro e no outro. Então, a capoeira, ela tem esse segmento. E quando a gente pesquisa a história, a gente começa a entender, quando a gente lê, debruça, né? Eu costumo dizer para alguns amigos próximos, quando a gente está no processo de elaboração do livro, a gente nem dorme nem come direito. Porque a gente começa a criar um sentimento de revolta, de querer entender por que era tão perseguida. Aí quando a gente começa a ter a resposta, né? Por exemplo, teve uma noite que quando eu percebi, já tinha virado a noite, já era outro dia de manhã, e lendo, eu disse, mas por que essas pessoas resistiram dessa forma, né? Então, inclusive, a própria resistência com ações de valentia, a gente deveria reagir se alguém negasse nossa história e se alguém abafasse a nossa identidade. Então, a capoeira, ela dá essa condição. E nem sempre a gente tem essa aceitação, né? Nem sempre as pessoas compreendem
que a capoeira, o maior grito da capoeira não é silenciar o outro, né? O grito da capoeira é afirmar que estivemos na história, no processo de construção, e que a gente precisa que as pessoas percebam que elementos foram construídos historicamente para negar a capoeira. Então, se ela é tão ameaçadora, como disseram, como os registros ergueram, por que que ela foi tão perseguida? É só porque era tão ameaçadora? Por que que ela era ameaçadora, no caso, né? Será que é porque os capoeiras se muniam de facas de ponta, de navalha? Claro que não. Isso era uma condição fim de uma prática. Mas é porque, inclusive nesse livro, eu venho trazendo, né? Você, se você não tem moradia fixa, se você não tem trabalho, você é considerado vadio na história. E vadiagem para a gente é a malandragem, é chegar, é passear, é se divertir. E na história se traz também da questão de perseguir a capoeira, porque quando se tinha um ajuntamento de capoeiristas na história, sobretudo no século XIX, que aí eu venho falando nesse livro, nesse próximo, né? Se configurava conspiração. Então, como é que a gente combate os conspiradores? Oprimindo eles. Então, se tinha uma pedagogia social de oprimir a capoeira, porque se houvesse ajuntamento, haveria reflexão. Hoje a capoeira é tão inclusiva e, ao mesmo tempo, ela é excluída, né, de muitas coisas, né? O social em si, o apoio. Como você falou aí, temos aí o Museu do Frevo, do Recife, né? Então, tantas as coisas que você falou aí sobre a capoeira, criar alguma coisa, a pessoa tem um conhecimento, veja, instrumento, tudo isso, da capoeira, nós não temos. A nossa cultura é muito... Nós temos um Recife, né, o estado de Pernambuco, muito rico, mas, infelizmente, algumas coisas não são colocadas em prática, né? É questão de não ter condições. É não querer que não ter pessoas lá, né, que tenha realmente, que queira fazer, né, pelos esportes, pela arte, pela cultura. A gente vê a necessidade é muito pouca, e as pessoas ficam sempre cobrando. Parece que essas pessoas gostam que veja que você esteja lá na porta pedindo, mendigando, na dependência. Então a pessoa quer que você seja dependente. Então muitas coisas tem que, infelizmente, só funcionam com seguir a lei e, entre aspas, né? Lei nem para todo mundo funciona, né? É mais para as Pois pessoas é. que têm menos condições, né? Os mais pobres, as leis, somente quando é para punir, serve para essas pessoas. Então, infelizmente, nós precisamos realmente de pessoas, né, que vistam a camisa, que lutem, que briguem, né, pela sua arte, pelo seu esporte. E eu sei como o que não é fácil, Mônica, né? Porque você já falei isso para você, mas tem pessoas novas entrando no programa, começando a seguir o Adrenalina Esportiva. Eu estou vendo isso de perto, porque eu comecei a fazer o programa há 3 anos, o programa Adrenalina Esportiva, e eu comecei a fazer um programa sem ter experiência nenhuma, sem nunca ter entrado numa rádio, sem nunca ter... Eu não estudei assim, eu vou planejar, eu vou fazer um programa esportivo, assim, não. Foi uma coisa que surgiu porque eu fui fazer uma entrevista numa rádio e ali, quando eu saí daquela rádio, fui falar de karatê, aí veio essa ideia, né, assim na minha cabeça, que não tem um programa esportivo, né, pudéssemos falar de todas as modalidades esportivas, que pudéssemos estar dizendo os benefícios, né, qual é o benefício que a capoeira traz, que o karatê, que o vôlei, que o badminton, que o basquete, né, que boliche, então todos tantos esportes que nós temos que não são nem colocados aí público. Eu vi essa carência, né? E onde é que está tendo um evento, onde é que está tendo seminário, uma coisa dessa, só está vendo o lançamento de um livro, aí onde é que você vai chegar? Está numa rede de televisão para querer mostrar, abrir espaço, indo atrás. Então não tinha uma mídia dessa, né? Que abrisse o espaço para os esportes amadores, para os profissionais, não só para os atletas, mas para os professores. Eu sempre digo, os professores precisam ser mais reconhecidos, valorizados. Não está somente, eu vejo a voluntário, vamos fazer um projeto e bota fulano voluntário, mas a pessoa precisa trabalhar, precisa de recursos, né? A prefeitura vai e bota
um compás, bota uma coisa ou outra aí, voluntário para ensinar, e a pessoa vai ficar ali como? Né? Pagar suas contas, alimento. Então tem que valorizar esse profissional, né? E abrir espaço para isso, para mostrar a necessidade do profissional da educação física, do professor de artes marciais, de vôlei, de atletismo. Então, todas essas pessoas, os para-atletas, com necessidades especiais, nós temos vários programas, projetos de inclusão, né, inclusivo para as pessoas com deficiência. E as pessoas muitas vezes nem sabiam que existia. Tem o basquete para cadeirante, tem o jogo de bocha, então a pessoa que tem problema de visão, nós temos o Instituto do Cego, tem o goalball, tem o fut-5, então tem esporte para todo tipo de pessoas, para trazer autoestima, autoconfiança. Eu não vi que não tinha esse programa. Aí foi quando eu comecei a fazer o Adrenalina Esportiva, né, do nada. Né? E eu sei que a luta é grande, eu vejo a dificuldade das pessoas que trabalham com no amadorismo, e principalmente eu que comecei o programa, também no amadorismo, quando as pessoas não tinham visibilidade. Agora, graças a Deus, né, o programa está sendo uma referência, o Brasil todo já acompanha, porque é o único, praticamente, que abraçou o esporte amador, abraçou os profissionais, abraçou os atletas, abraçou todo mundo, né? E as redes sociais hoje em dia é um poder muito grande. Então, a gente está aqui, tem pessoas de outros países, entrou aí o Tião, fotógrafo, o pessoal lá de São Paulo, a gente está vendo pessoal de outros estados, e às vezes entra pessoas até de outros países, que são brasileiros, que estão fora, que querem saber as notícias, como é que está os esportes, e o programa proporcionou tudo isso. Eu venho lutando cada vez mais, e eu sou grato a vocês, né, que acreditam, que aceitam o convite, e juntos nós vamos espalhando, vamos divulgando, e vai as pessoas conhecendo. E conhecendo tanto os benefícios, também como as dificuldades que o esporte tem, e daí vão surgir ideias, e vão trocando as ideias, e nós vamos buscando melhorar, né? Buscando atrás das pessoas que possam fazer mais, abraçando a ideia de cada um, de cada modalidade, de cada projeto, e a gente precisa se unir. Isso é muito importante. Esse trabalho que você faz, que o mestre Sela faz, né? Esse projeto ali naquele bairro ali, ali no aí de Ribeira, ali na Lagoa do Araçá, né, Mônica? Isso. Isso, Pronto. tem um projeto aqui na Lagoa do Araçá, né? Que aí é uma proposta, né? Eu gosto mais assim, da questão da proposta, né? As pessoas falam projeto, eu gosto mais da proposta, porque projeto dá ideia, muitas vezes para mim, que ele está pensando no que vai acontecer ainda. Não é como É, a questão do trabalho acadêmico, né? Você faz um projeto que você ainda vai fazer um trabalho maior. o projeto está no papel Então, e não está em prática, né? é, aí a gente tem uma proposta de trabalhar com a questão do segmento infantil, né? Os jovens, de uma certa forma, porque somos todos jovens, né? O que envelhece é a camada mesmo externa. E com o pessoal da boa idade, que eu acredito que são verdadeiros exemplos, né? Do que é realmente o que o esporte pode fazer na vida de outro. Então, a questão da boa idade é uma referência para mim. E é a qual eu honro e me curvo com toda franqueza. As pessoas que nos ensinam, que têm uma experiência, né, para passar, mesmo iniciando no esporte. Então, a proposta daqui é na Lagoa do Araçá, né, inclusive dias de terça, quinta e sábado, e em outros locais, em outros dias, né, a gente permitir encontros. Como hoje, pronto, hoje já é aula de boxe. Então, a gente cessear algumas situações e garantir que o esporte esteja ali, a cultura esteja presente. Porque, normalmente, em várias épocas, as pessoas tendem a fazer com que a gente vá sempre atrás de apoio, sempre atrás de alguma coisa. Nosso trabalho é muito pouco, né? É mínimo. O que a gente quer, na verdade, mesmo que a gente dê aula para uma pessoa, o que a gente quer é que aquela semente ela brote. E que quando ela brote, ela multiplique. E ela contagie outras pessoas. Né? Isso seja em qualquer esporte, qualquer modalidade. No caso, a gente falando hoje de arte marcial. Então, o que a gente quer é justamente o processo da inclusão, mas não é só porque as pessoas falam, não, eu tenho um projeto inclusivo, né? É a questão das pessoas com deficiência. Mas a inclusão é o aceite, a inclusão é quando você faz o exercício da escuta, a inclusão é quando você não chega bem do trabalho, que você é acolhido no esporte. Então, quais são as variadas formas de inclusão que os esportes trazem para a gente?
Então a gente tem que ter muito claro que a cultura ela é um mecanismo que revela hábitos e situações que fortalecem a identidade das outras pessoas. E que cada um de nós, com cada um com identidade diferente, a gente compõe um coletivo que aí a gente pode fortalecer ações. E a gente, nesse período pandêmico, a gente percebeu o quanto o esporte ele veste a nossa alma. Né? Quantas pessoas ficaram fragilizadas, que vinham numa rotina esportiva e de repente se viram sem ela. Né? Como o esporte ele completa. Então, toda ação esportiva cidadã ela é uma ação inclusiva e que a gente precisa, né? Quando alguém, você estava falando que as pessoas ficam praticamente forçando a gente a bater na porta, mendigando por apoio, por projeto, mas essa situação de fazer a gente mendigar por apoio é um aparelho ideológico do Estado, de dizer assim, continue pedindo, né? Continue mendigando, para você ter certeza que você depende de mim. E nosso grito não é esse. Nosso grito é criar emancipações e ações que fortaleçam as identidades. Aí eu falo na questão, falando das crianças, dos jovens, das mulheres, dos homens, das pessoas que fazem a diferença. A gente sabe, você é um atleta também, a gente sabe que muitas vezes a gente deixa muitas coisas para trás, a gente deixou de adquirir muitas coisas, de se alimentar com determinadas situações, de sair para determinar, porque a gente priorizou o esporte, porque a gente entende que o esporte e a cultura é o que gerencia, é o mecanismo, é a mola propulsora da nossa vida. Então a gente tem que ter muito claro, para que ninguém negue a nossa identidade. E o Adrenalina Esportiva Kids vai sair, viu? Tá aí, já tô, Deus quiser, o mais breve possível, o programa, né? A proposta, o projeto e a proposta do programa Adrenalina Esportiva Kids, um programa voltado para a criançada. Eu vejo que não tem um programa desse, assim, onde você possa estar passando para a criançada a importância da prática do esporte, da alimentação, de estudar, seus direitos, seus deveres, né, passando todas essas informações, porque eu nem vejo que nenhuma criança ela vai ficar em cima de na frente de uma televisão e um programa adulto. Você tem um programa voltado na linguagem dela, e vamos estar com a boneca ventríloga ali, uma pessoa manipulando a boneca, interagindo com a criança, então vai ser um programa bem legal, bem com essa criançada aí passando a importância aí da prática esportiva. E como você falou, se as pessoas não tivessem uma prática esportiva no esporte, a pessoa, esse tempo todo, 6 meses praticamente já dessa pandemia, muita gente em quarentena, as pessoas estavam tudo loucas, os consultórios psicólogo, psiquiatra, estavam tudo lotado, problema dentro de casa, né, de estresse, e doença, e briga, e confusão. Mas você, quando começa a praticar o esporte, você começa a ter um domínio, né? Você tem um domínio próprio, começa a ter autoconfiança, autoestima, você começa a trabalhar não só o corpo, mas a corpo, mente e espírito, né? Que está tudo interligado à prática do esporte. Você tem a trabalhar dessa forma. Você vê que o esporte ajudou muito, as pessoas começando um fortalecendo o outro, e fazendo os vídeos, treinando em casa, mais pessoas sempre com aquela ansiedade, uns desistiram, voltaram, começaram, mas o esporte fez isso, né? É o esporte que fez com que as pessoas, né, ultrapassassem esse momento difícil, essa diversidade que atingiu não só o mundo todo, e ninguém esperava. Eu digo assim que ninguém deste século, ninguém nunca passou por uma situação dessa, né? Uma pandemia dessa, que atingiu o mundo todo, onde você ficasse confinado dentro de uma casa, né, com medo, receio de tantas informações e desinformações também, deixando as pessoas meio neuróticas, né, com medo, aquele temor, e muito sem saber realmente como lidar com esse tipo de pandemia, né, Mônica? Isso, né? É a questão do esporte, seja qual for o esporte, a gente tem uma característica muito própria, a gente se adequar aos fatores externos que se apresentam. Então, eu vi muitos atletas, esportistas, pessoas da cultura se adequando, fazendo situações dentro de casa, estimulando outras, propondo a questão de atividade remota, quando não dava,
né, dava outro jeito. Então, o que acontece é justamente isso, né? O que é que o esporte assegura, né, a outra pessoa, né? O que é que ele traz de reflexo? Então, o processo pandêmico ele será vencido, né? Não estamos no processo, mas o esporte, eu defendo muito de que nós, né, da questão da cultura, do esporte, é como se ele tivesse preparado a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito para aguentar esse rojão. Então, ele meio que acalentou, né, sem saber o que viria depois, e nos deixou fortalecido, mesmo quando de alguns momentos de angústia ou de sem saber o que ia fazer, a gente começou a questionar alguns determinados elementos. Mas é a característica do esporte, da arte, da cultura. É anunciar, né, forrar a nossa alma para que a gente continue a seguir. Ô, Mônica, agora falando um pouco de você, assim, sobre a questão da capoeira. Há quanto tempo, né, você pratica capoeira? Como foi que você praticou alguma outra atividade esportiva? Ou foi seu esporte, né? O seu primeiro a prática de esporte foi a capoeira e até hoje você vive na capoeira ou praticou alguma outra modalidade? Não, eu até assim pratiquei, né? Eu sempre me vi na capoeira desde a época que eu estava entrando na faculdade, há um tempinho atrás, que eu não sou tão novinha assim, mas eu tenho uma grande paixão também, que é o jiu-jitsu. Eu fiz jiu-jitsu durante um bom tempo, né? E onde eu faço, inclusive, aqui nem tem mais o núcleo que eu fazia, e por uma questão de trabalho, de tudo, eu não pude continuar, né? Mas é uma paixão que eu ainda espero voltar também, né? Porque eu entendo muito da questão do jiu-jitsu, não só como arte suave, né? Mas como uma identidade fortalecida. E se cruza muito com a capoeira e vice-versa, né? No sentido de fortalecer o eu. Cada um tem sua prática, sua matriz, sua metodologia, sua identidade. Cada um desses dois, dessas duas vertentes, tem suas características. Mas se cruzam a partir do momento que fortalece a minha identidade, que me assegura, me deixam leve, né, suave e que fortalecem todos os sentidos. Então, jiu-jitsu foi outra arte que eu pratiquei durante um bom tempo, que eu quero voltar. E o mestre Sela, ele praticou algum também ou foi só, você conheceu já só na capoeira? Não, eu conheci ele na capoeira, né? Conheci ele numa roda de capoeira, tendo estranhamento. A gente se estranhou na roda, né? E hoje deu no que deu. O estranhamento foi tão grande que acabei casando com ele. Foi. A gente se estranhou de verdade que o negócio não ficou muito leve, não. O negócio ficou meio sério e, e não deu muito certo a roda. Eu me lembro que foi num local que as pessoas disseram assim, na época, a roda tá esquentando, não por conta de mim e dele, né? Até porque ele já era bem mais graduado que eu, mas é porque eu sempre fui muito afoita, né? Hoje eu não sou mais, não. Hoje eu já tô tranquila. Mas tá uma roda que ficou tão perigosa que as pessoas, perigosa no sentido de medir forças, né? Não de falar, oferecer perigo a outra pessoa. Eu me lembro que um colega falou assim: passa o cadeado no portão que daqui ninguém vai sair mais, não. E aí, quando eu estava jogando com ele, aí perna para cima, aí tapa para o outro lado, e aquela coisa, ele fazia um jogo de pergunta, como a gente diz, mas sem encostar, né? Ele não estava encostando. E eu queria devolver, e eu que ia para cima dele, coitado, né? E ele com muita sabedoria, né? Disse, não, vamos jogar, vamos resolver no jogo. E assim eu conheci a gente se estranhando, eu não ia para a cara dele de jeito nenhum. Toda vez que ele chegava, disse, pronto, chegou. E ele quando jogava, eu tinha... quando ele chegava, eu tinha ojeriza até de ouvir ele falar. Eu disse, gente, que pessoa é essa? Eu não gosto dessa pessoa. E aí, né, a capoeira, né, outra questão que a capoeira fez, né, deu uma aliviada
E eu percebi nele a questão da humildade, do trato com o outro, né, de acolhimento, né, de aceitar o outro com todas as suas particularidades. E o tempo, né, é porque tinha que ser, né? Acabei casando com um cara que eu detestava. É a primeira impressão é que fica, né? Isso aí não valeu, não, não foi? É, tem uma coisa Valeu, assim. não. Essa a gente botou no bolso, nesse negócio de que a primeira impressão é que fica. Eu sou a prova viva que não é verdade. Não é verdade. Mas não é mesmo, sabe? Porque eu tinha uma vizinha, minha irmã morava num apartamento lá, e ela ia sair desse apartamento e eu ia para lá, né? Quando me casei a primeira vez. Aí a vizinha chegou lá com a minha irmã, depois eu fiquei sabendo. Ela dizendo para o marido, oxe, quem vem morar aqui é o irmão de Berenice. Tu disse ele, cara fechada, todo chato, um cara. Ela me botou assim de um jeito, né? Porque eu chegava nos cantos, eu sempre fui tímido assim, né? E tem pessoas que chega, fala com todo mundo, cumprimenta e faz aquela festa, e parece que se conhece há anos, né? E eu sempre fui na minha, né? Mas aí depois, com o tempo, ela veio me dizer, eu pensava que tu era desse jeito, mas tu é totalmente diferente. E eles só viviam lá em casa, né? Eles vivem totalmente diferente. Então, às vezes a pessoa julga assim. E há pouco tempo também, uma amiga aí que acompanhou o programa, pela foto, né? Ela via na foto e disse, eu quero falar com ele, mas eu acho que ele vai ser tão. Ele é meio assim, fechadão, não sei o quê. Aí quando eu fui falar com ela, né, fazer uma matéria, ela caiu tudo por terra, né? Então aquela impressão que tinha foi toda embora. E assim é a vida. A pessoa tem autonomia, às vezes é outra coisa. Por isso que eu sempre gosto do tempo de você falar com as pessoas, olho no olho, poder se encontrar. Pela rede social é bom, você está ali do outro lado, você digita o que você quer, mas quando você está perto da pessoa, aí você, olhando nos olhos, você realmente passa a conhecer mais as pessoas, né? E isso aí não vai mudar nunca, né, Mônica? Essa maneira, né? Esse vínculo com a pessoa, o contato, isso aí não pode perder nunca. Nunca, né? Porque algumas pessoas dizem assim, a forma como o sorriso confunde é o que o olhar também fala, né? Então, a gente pode até tentar, mas acho que a importância do olhar, do estar perto, né? Inclusive, esse processo mesmo que a gente está passando pandêmico, meio que indiretamente ou diretamente, não sei, para alguns, fortaleceu essa compreensão de quão necessário é estarmos perto das pessoas nessa construção, né? E de como é que é importante essa troca, né? Então, a gente precisa ver, né, garantir as possibilidades. E o esporte, ele dá essa circularidade, né, de você passear entre os variados níveis, seja qual for o esporte, para que você se fortaleça enquanto pessoa, na condição humana de ter opinião, de ter responsabilidades, de ter contribuições, de como eu insistindo de ter identidade fortalecida. Pois é. Mônica, nós estamos chegando aí no nosso finalzinho, né? Então, eu gostaria Um que você ficasse à instante, não vontade para foi? falar mais, falasse aí um pouco mais sobre esse livro, esse lançamento, como é que vocês vão fazer para adquirir, né? Se já tem um preço. Fala aí um pouco aí. A gente nesse novo livro, né, a gente vai fazer o lançamento oficial dia 23 de outubro. Mas aí não impede das pessoas adquirirem antes, né? E aí eu posso até deixar, né? Depois posso até colocar no chat. Acho que fica, né? Quando você salva no IGTV, agora fica o chat, fica salvo, o comentário, não sei. E esse livro ele tá já a editora já está se organizando para começar a distribuição, né? Assim, para as pessoas adquirirem. Mas o lançamento oficial é dia 23 de outubro. E a gente tem nessa proposta de trazer essa discussão das situações de fronteiriças entre Alagoas, Ceará e Pernambuco, enquanto fortalecimento de identidade, enquanto situações hegemônicas, né? O que é que a gente pensa da arte, da cultura, do esporte, por que que a fala, muitas vezes, ela
ela tenta, alguém tenta calar a fala, quando na verdade nossa fala é uma política afirmativa, né? Então, a aquisição é diretamente comigo, né? Passo o Zap, né? É porque a editora, nesse processo pandêmico, a editora deixa o material com a gente para que a gente possa encaminhar para as pessoas. Então, a partir já, acho que a semana que vem, já pode ser solicitado para envio. E o telefone está aí na tela, né? Quem quiser adquirir já é esse novo livro, esse atual livro. Pronto, quem você quiser adquirir também, você pode estar mandando aí um direct pelo no nosso Isso. Instagram. Esse vídeo também vou estar colocando lá no Facebook, vou estar colocando também no nosso canal no YouTube, mandando o link para você estar curtindo, compartilhando pelo link. Também, vocês que estão nos acompanhando aí do Adrenalina Esportiva, não estiverem nos seguindo, dê essa força, vamos juntos, estar divulgando os esportes, programa pioneiro, inovador. Conto com vocês, com a participação de vocês, para que possamos mais e mais ainda valorizando, divulgando, incentivando a prática esportiva. Esse é o lema do programa Adrenalina Esportiva, como eu digo, a mão amiga do esporte amador. 3 anos de trabalho. Espero que Deus continue dando sabedoria, condições para que eu continue com esse trabalho, levando informações para vocês e mostrando a importância que é que o esporte, o poder do esporte, o poder transformador, Isso. o poder transformador dos esportes. Não só esporte, capoeira é esporte, é arte, é cultura, é tudo. Então, o programa é aberto para as pessoas que quiserem fazer um bate-papo, podem entrar em contato comigo, né? Tem aí você indo lá na página do Facebook, lá tem o WhatsApp, tem o nosso canal no YouTube, tem o Instagram. Então, vamos estar juntos aí, eu conto com vocês, né? Vocês que vão lá, acompanhem, vejam as propostas que eu tenho para vocês, a pessoal da arte, da cultura, do esporte. Não é de agora que eu venho fazendo esse trabalho, eu gostaria de contar muito com o apoio de vocês. Então, vá lá, vocês sigam no nosso Instagram e vamos sair juntos fortalecendo. Sou muito grato a todos vocês por vocês feito o Adrenalina Esportivo, que é hoje, né? É um programa de referência dentro do estado de Pernambuco, não só no Pernambuco, no Brasil todo já acompanha. Temos o atletismo, parceria com o atletismo, com outras modalidades esportivas, conversando com todos os presidentes de federações do Brasil, de confederações. Então, um programa que veio aí para fazer a diferença, um programa inovador e pioneiro aqui na Rádio Pernambucana. Eu sou grato a todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado pela participação. Obrigado, Mônica. Um abraço. Eu que agradeço. E as portas da Adrenalina Esportiva vai estar sempre abertas, sempre que precisar. Mande para mim quando sair o cartaz do livro. Vou estar compartilhando nas minhas redes sociais também. Vamos estar juntos. Já saiu. Já saiu. Vou compartilhar no seu Zap, né, o cartaz do livro novo e do anterior, né? Que aí a gente ainda está no restinho dele, mas o livro novo já saiu a sinopse, já saiu o cartaz de divulgação, já recebi, né? E eu vou partilhar lá no Zap, quando a gente sair daqui. Pronto. Eu vou depois estar baixando, colocando lá no YouTube e compartilho também para você compartilhar o link com as pessoas aí. E conto com o seu apoio, com o apoio de todos vocês que estão nos acompanhando. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aí, se assim Deus permitir. Vamos sim, eu que agradeço. Abração.